paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Chegamos hoje ao 7º e último dia da nossa série devocional Você tem o poder de vencer. E vamos encerrar falando sobre o maior inimigo da humanidade, a morte. Mas a Bíblia nos mostra que em Cristo até esse inimigo foi vencido. Leitura em 1 Coríntios 15, verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte sempre foi vista como o limite final do ser humano. Ela traz dor, separação, vazio e medo. Mas em 1 Coríntios 15, Paulo faz uma das mais lindas declarações da fé cristã: a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. Isso não significa que não enfrentaremos a morte física, mas sim que a morte não é o fim, porque em Jesus recebemos a vida eterna. Aqui está a vitória. O que parecia o maior inimigo, foi transformado em apenas uma passagem para a glória. Vejamos verso a verso do capítulo. Verso 1:4, Paulo lembra que o fundamento é o Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Sem ressurreição não há vitória. Verso 12 e 19, ele argumenta: se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. A ressurreição é a prova de que a morte foi derrotada. Verso 20 e 22, Cristo é as primícias dos que dormem, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, a morte entrou pelo pecado, mas a vida veio pela obra de Cristo. Verso 26, a morte é chamada de o último inimigo a ser vencido, e já foi derrotada na cruz. Verso 50 a 53, Paulo fala da transformação: o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. A morte física não é derrota, é mudança de condição. Verso 54 a 57, o clímax: tragada foi a morte na vitória. O aguilhão da morte é o pecado, mas em Cristo o pecado foi perdoado, logo a morte perdeu o poder. Erros a evitar. Primeiro, temer a morte como derrota. Para o cristão, a morte não é o fim, mas a porta da eternidade com Deus. Segundo, viver sem esperança. Quem não crê na ressurreição vive preso ao medo, mas quem tem Cristo olha para o futuro com confiança. Terceiro, esquecer que a vitória já foi conquistada. Muitos vivem como se ainda estivessem debaixo do jugo da morte, mas Jesus já venceu. Pontos positivos. Primeiro, a morte perdeu o poder sobre nós. O maior inimigo foi vencido. Isso significa que não existe situação final para quem está em Cristo. Mesmo que pareça fim, Deus transforma em começo. Profeticamente, onde o inimigo decretou morte, de sonhos, de projetos, de esperança, Jesus declara a vida. Segundo, a ressurreição é nossa esperança viva. Não vivemos para este mundo apenas. Temos uma promessa eterna. Isso muda a forma de enfrentar as lutas. Se até a morte foi vencida, nenhum problema terreno é definitivo. Humanamente, isso enche nosso coração de coragem, porque sabemos que nada pode nos separar da vida em Cristo. Terceiro, em Cristo temos vitória presente e futura. Hoje já experimentamos a vitória contra o pecado, contra o medo e contra o vazio. No futuro, viveremos a plenitude da vitória. Quando recebermos corpos glorificados, estaremos para sempre com o Senhor. Isso nos dá forças para perseverar. Cada lágrima será enxugada, cada dor terá fim. Porque a morte não terá a última palavra. A chave dessa vitória é a cruz e a ressurreição. Jesus disse em João 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não apenas venceu a morte, ele é a vida. Na cruz, ele levou o aguilhão. No túmulo, ele desarmou a morte. Na ressurreição, ele garantiu para sempre a nossa vitória. Receba essa palavra. Você tem o poder de vencer até a morte, porque Cristo já venceu por você. Não há mais medo, não há mais condenação, não há mais derrota. Declare em fé. A morte não tem mais poder sobre mim. Eu vivo pela vida de Cristo. O que parecia o fim se torna recomeço, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Hoje eu profetizo: sonhos mortos vão ressuscitar, esperanças enterradas vão florescer, projetos esquecidos voltarão à vida. Assim como o túmulo não pôde reter Jesus, nada poderá prender aquilo que Deus decretou sobre você. Glória a Deus por essa palavra poderosa. Esse foi o dia 7 e último da série. Você tem o poder de vencer.
E terminamos com a maior certeza: em Cristo até a morte foi vencida. Deus abençoe, e que essa série tenha edificado sua fé. Amamos vocês!